Neste caso aqui, temos uma questão que aborda justamente essa parte do grau de alavancagem operacional, grau de alavancagem financeira e também o grau de alavancagem total. Então vamos lá, vamos só fazer o preenchimento aqui dessa parte, onde ele diz o seguinte, esse primeiro exercício ele diz assim, o Grupo Brasil Empreendimentos produz, por exemplo, 200 mil embalagens aí de castanhas orgânicas por ano, em uma de suas unidades produtivas destinadas à exportação. O preço de venda é de R$ 10, no caso, e os custos variáveis unitários são de R$ 5. Custo é aquilo que está atrelado, por exemplo, à embalagem, para produzir e vender, então todas as outras taxações estariam aí, né, em relação a esses custos variáveis aí por unidades. O custo fixo anual é de 500 mil, atualmente paga juros, por exemplo, de 300 mil por ano. Considere que a alíquota de imposto de renda é de 40%. Eu vou precisar que vocês também estejam com a calculadora aqui, porque eu estou com a calculadora aqui do celular, mas estou sem a calculadora para poder, por exemplo, fazer o preenchimento dessa tabela aqui como se deve, certo? Então, nessa parte aqui, ó, vendas em unidades. Aí o seguinte, ó, se você prestar atenção, ele diz assim, o Grupo Brasil Empreendimento produz o quê? 200 mil embalagens. Então, nesse caso aqui, eu posso preencher, certo? Essa parte da tabela aqui com 200 mil, certo? Então, aqui, 200 mil. Aí ele faz a receita de venda. Se você observar essa receita de venda aí, quanto, por exemplo, você chegaria a que ideia? Quando eles assim, receitas de vendas, sabendo que ele produz 200 mil, né, em relação às suas embalagens de castanhas, a um preço aqui de R$ 10. Então, qual seria esse valor aqui? Alguém poderia me dizer? 2 milhões? Perfeito, justamente, em relação a 2 milhões, sim, porque está fazendo a multiplicação aí por cada unidade. Se cada unidade aí custa R$ 10, então você vai pegar essa parte aqui dos 200 mil e vai multiplicar por quem? Por cada unidade. Então, multiplicou aqui por quê? Por R$ 10. Aí ele diz assim, e os custos variáveis. Se esses custos aí são variáveis em relação àquelas unidades, quando ele diz o seguinte, o preço de venda é de quê? De R$ 10 e o custo de variáveis de 5. Então eu vou pegar também esse valor de 200 e vou multiplicar por 5, que me dá um valor de 1 milhão. Perfeito, 1 milhão. Certo? Então aqui você já tem a parte relacionada ao lucro em si, você, por exemplo, vai ter aqueles custos variáveis ali durante toda a sua produção. Aí, nesse caso, nessa outra parte, ele faz que os custos fixos aqui, certo? Será de quanto? Aí, ó, você vem aqui, ó, o custo fixo aqui anual é de R$ 500 mil. Então, ó, nesse caso aqui, eu estou apenas o quê? Fazendo o preenchimento dessa tabela, que é a maneira como a gente vai trabalhar a partir de agora também. Aí essa pergunta, lucro antes dos juros, certo? Aí relacionado a as taxas de renda em si, que é o chamado justamente de JAI, certo? Então, em relação a isso, gente, você teria uma ideia mais ou menos de quanto seria? Seria vendas menos os custos. Quer pensar mais um pouquinho? Vamos só raciocinar aqui. Em relação a esse meu Lagi, vai ser, de imediato, você, por exemplo, teria o lucro em si, que ele seria de em relação a 2 milhões, aí, que foi a nossa potência que falou, 2 milhões, menos essa parte aqui, conforme essa potência nobre falou, do custo de variáveis de 1.000, menos quem? Menos o custo que fixo, porque também faz parte aí de toda essa cadeia aí de produção. Então, menos quanto? Ó, menos 500 mil. Foi o que eu falei. Foi. Menos então, os custos. Perfeito. Então, nesse caso aqui, qual seria o valor? 500 mil. 500 mil, perfeito. Certo? Então, nesse caso aqui, você preenche com
500 mil. E os juros? Quando você aborda em relação a juros, quanto seria aí? 300 mil. Perfeito. Olhando aqui, só enquanto eu estou com essa pastilha aqui, gente, eu vou ficar com a câmera desligada só para ficar mastigando aí na frente de vocês. Aí ele diz o seguinte, em relação à taxa de juros aqui de 300 mil, atento demais esse cabra, cabra é bom, então aqui ó, de 300 mil. E o lucros aí, antes desse imposto de renda, seria de quanto? 200. Vamos lá. Seria a parte lá que você vai ter dos 500 mil, concorda? Do Jair. Isso. Menos os 300 juros. Menos os 300, perfeito. Que vai dar igual a quanto? 200, né? Perfeito. Então aqui, 200 mil. E essa taxa de juro aí, certo? Quando ele diz que essa taxa de juro é de exatamente o quê? 40%. Nesse caso, os 40 seria em cima do lucro geral, dos 2 milhões, ou seria em cima dos 200? Eu fiquei em dúvida nessa parte. No caso, vai ser em cima justamente do 200. Ok. 120 mil, professor. Nesse caso aqui, quando você faz, pega esse valor aqui de 200 vezes 0,04 dá quanto? Porque 0,4 é a mesma coisa de 40%. Quem foi que falou aí antes? Então aqui vai ser de 80, certo? Então nesse caso aqui de 80. Por quê? Porque eu fiz a multiplicação, certo? Desse valor aqui, certo? Por 0,4, né? Que é a mesma coisa de você, por exemplo, ter 40%, ele aqui não está na forma fracionária, e você, por exemplo, vai ter ele aqui na sua forma fracionária, certo? Então, por isso você fez essa multiplicação aqui e encontrou o valor de 80, ok? Agora eu pergunto o seguinte, e a parte final aí, certo? Em relação a esse lucro após esse imposto de renda, seria de quanto? Os de 120. Perfeito, porque você vai pegar esses 200 mil aqui, tira 80, então vai ficar quanto? 120 mil. Ok? Então isso aqui é uma das formas que se tem para fazer essa apuração aí da situação atual. Certo? Então, em uma situação atual aí de mercado, você poderia, por exemplo, ter essa noção aí de saber o quanto de lucro aí foi obtido. Agora, o seguinte, se eu pegasse esse primeiro valor aqui e atribuísse um acréscimo de 20%, quanto seria, por exemplo, esse valor aqui? Se eu atribuir aqui um valor, certo? E que esse valor aqui seja de mais, por exemplo, se eu for somar a 20% aqui. Então, esse meu valor aqui será de quanto? 240. 240, certo? Então, aqui 240, deixa eu só apagar isso aqui. Então, aqui 240, certo? 240 mil, ok? Aí, dando sequência, desses 240 mil, certo? Ao qual se obteve, essa parte aqui, por enquanto, eu mantenho fixa. E ele diz o seguinte, quando você tiver, por exemplo, a parte aí relacionado a esses 240, e eu pegar esses 240 aqui, fizer uma multiplicação pelas variáveis contidas, já que ele está pegando essa parte receitas de venda em si, então qual seria esse meu valor aqui? Certo? Quando eu estiver abordando aí em relação a receitas de venda. R$2.400.000. 2.400.000. Por quê, gente? Eu peguei esse mesmo valor aqui, ó, vai fazer a mesma coisa que feita anteriormente. Vai fazer uma multiplicação aqui, por quê? Por 10. Por que 10? Porque você tem 10 unidades aqui, é o preço de custo de cada produto. Com esse preço de cada produto aqui, então, o que é que vai acontecer? Vai apenas fazer essa multiplicação aqui. Tendo esse valor aí, segundo a nossa potência nobre, certo? De 2 milhões aqui e 400 mil, certo? Eu espero aí que vocês estejam compreendendo essa parte aqui. Aí, ó, abordando, ele faz custos variáveis. Aí vocês, bom, os meus custos variáveis aqui é de quanto? Ó, de R$5 por produto.
Então, nesse caso aqui, eu vou fazer também uma multiplicação aqui por 5, não é isso? Qual será, por exemplo, esse meu valor aqui? 1.200.000. Na realidade, não seria multiplicar, seria dividir por 2, que seria Perfeito. metade de Então, 10. nesse caso aqui, você vai ficar justamente com o quê? Com 1 milhão, certo? 1 milhão aqui e 200. Perfeito. Corretíssimo. Observação excelente. E agora, gente? Nesse caso aqui, ele faz o custo fixo. Eu tenho, bom, o custo fixo aqui se mantém, certo? Então, o custo fixo aqui permanece de quê? De 500 mil. E agora, nesse meu preenchimento aqui, qual será, por exemplo, esse valor? Por isso que eu perguntei lá no início da aula se vocês são excelentes de conta. Eu vejo que o potência aí eu tenho aqui 2.400 menos 1.200.000 e menos 500 vai ficar com o valor de quanto aqui? O novo Jair, gente. O novo Lagi. 700. Né? 700, certo? Por quê? Ele pegou esse 2 mil aqui e 400 mil, menos 1 milhão e 200 mil, menos quem? Menos 500 mil, que deu igual a 700 mil, certo? Então, o valor obtido aqui foi de 700 mil, ok? Os juros vai se manter a mesma coisa, certo? Porque ele faz a taxa anual de juros de R$300 por ano, então aqui vai permanecer em 300 mil. E agora eu perguntaria, qual seria esse lucro aí, certo? Qual seria esse lucro antes dos impostos no caso do imposto de renda que é gerado? Alguém teria? 400 mil, professor. 400 mil, porque ele pegou os 700 menos os seus 300 aqui, obtendo o quê? 400 mil. Certo? Então, aqui seria o meu valor obtido aqui com o lucro antes, né? Desse IR aqui. E o próximo passo, ele faz, quando tem essa taxa menos o IR, certo? Aplicado a esse valor, então qual seria esse meu valor aqui correspondente? 160 mil. Esse valor aqui dá de quanto? 160 mil, porque você pegou quem aí? Pegou esses 400 aqui, vezes o quê? 0,4. Vezes 0,4 aí, porque corresponde ao quê? Aos 40%. Perfeito. Certo? Então, nesse caso aqui, você vai ter um valor de 160 mil. Certo? Então, um valor aqui de 160 mil. Certo? Com isso, o que é que ocorre? No meu lucro, após a aplicação do IR, qual será o valor que eu obtenho aqui? 240 mil. 240 mil, porque você vai pegar justamente essa parte aqui dos 400 menos os 160 mil e você vai ter um valor aqui, por exemplo, de 240 mil, certo? Aqui, desculpa aí, só a parte da mesa que ela fica deslizando. 240 mil, certo? Então, essa parte aqui que você obteve é justamente quem? O lucro livre. Então, para calcular esse grau aí, no caso, só precisa estimar, certo? Essa variável aí em relação à quantidade vendida. E você observa aqui que o lucro líquido aí, após essa adição de 20% aí nesse capital das vendas de unidade aí do produto, por unidade aí do produto, você obteve um lucro aí relacionado a 240 mil, certo? Então, isso aí foi o que foi obtido na fase final. Então, o que é que acontece agora? Certo? O que é que eu posso raciocinar através de agora e, por exemplo, encontrar o grau de alavancagem operacional para esse produto? No meu grau de alavancagem do produto, certo? Então, eu vou ter lá o meu grau, simbolizado aí por... Vai ser quem? Vai ser a minha variação, certo? De Lagi, e essa variação aqui dividida, certo? Por a minha variação também de vendas. Aí você diz, e agora? Como é que eu posso identificar essas variações? Certo? Como eu vou perceber aí essas variações, por exemplo, aí de acréscimo? Aí aqui, ó, se você observou, essa primeira foi de 20%. Se você observar o crescimento aqui relacionado de 500 para 700, qual foi o valor de crescimento atribuído aqui?
Se você, por exemplo, vai ter 700 mil, certo? Isso aqui vai corresponder, por exemplo, aí a 100%, e você vai pegar esse valor aqui de 500 mil para encontrar um determinado valor. Lógico, eu posso cancelar isso com esses, com esses, com esses, com esses, com esses, com esses. Posso. Certo? Então, qual é o valor, por exemplo, aí a ser obtido? Bora calcular qual vai ser essa taxa? 57,14? Eu acredito que sim, deixa eu ver. Digamos o seguinte, só para ter uma ideia aí. Se eu pegar esses 500 aí, certo? E digamos, para chegar em 700 é 200, não é isso? Ok. Ok? 200 aí você... eu só estou fazendo aí vocês raciocinarem um pouquinho. Certo? Porque isso aí... Quanto? 7142? Para raciocinar mais um pouquinho, se você pega 500 aí, multiplica por 40%, dá quanto? 200. 200 mais 500, dá quanto? 700. 700. Gente, vamos aprender vamos aprender a calcular. Pessoal, vocês são minhas potências. Eu recorto de vocês lá da parte da economia e mercado global. Certo? Então, aqui, ó, gente, teve um acréscimo aqui de 40%. Certo? Aí esse aqui, ó, não precisa nem fazer conta. De 120, você dobra, então isso aqui, o aumento foi de quantos por cento? Eu tinha 120, passou para 240, então o aumento aqui foi de quanto? 100%. 100%, perfeito. Aí, ó, o cabra bom. Certo? Então, o que acontece aqui? Eu tive um aumento aí de 100%. Só que nesse primeiro, ele pega essa minha variação em relação ao que o meu Jair, certo? Em relação ao que ele está abordando aqui, que foi de quanto? De 40%. Então, nesse caso aqui, primeiro, certo? Esse grau de alavancagem aqui operacional, certo? Vai ser quem? Vai ser 40%, certo? Dividido aqui por quem? Por 20%, porque ele está dizendo, ó, aquela variação lá de venda, a minha variação de venda aqui, e eu tenho aqui a minha variação relacionada a quem? Ao Jair, né? Perfeito? E esse Jair aqui significa o quê? Lucro operacional de uma empresa, o lucro que ela está obtendo aí sem as taxas, ok? Então, nesse caso aqui, qual será o valor obtido? 2%? Isso. Né? Eu pego um valor aqui, eu dou o que? Atribuo a 2. Aí se eu perguntasse para você, dizer assim, mas qual seria esse significado aqui de 2? Né? Qual seria a dedução que se tiraria através desse grau de alavancagem aí, de dizer que esse grau de alavancagem é justamente igual a 2? O que isso significa? Dobrou. Então significa o quê? Que a cada, por exemplo, a cada 1% de aumento atribuído aí, certo? Então você vai ter um lucro aí operacional de quê? De 2%, certo? Em cima, certo? Do que você está fazendo aí, por exemplo, a aplicação. Então significa que a cada 1% de aumento, certo? Nas vendas, esse empresário aí, no momento que ele faz esse aumento de 1% aí, certo? Então significa que eu vou ter um aumento de 2% aí no meu lucro operacional. Certo? Então já mostra o quê? Uma vantagem aí relacionada a quê? A empresa. Certo? Então aí eu vou ter o quê? O meu lucro, certo? O meu grau de alavancagem, que significa, mais uma vez, que a cada 1% de aumento nas minhas vendas, significa que eu tenho 2% aí, certo? De lucro operacional. Certo? Então já é vantagem. Aí o seguinte, depois disso, vem aquela outra parte aí que o pessoal chama de GAF. O que seria, por exemplo, esse GAF aí na mente das minhas potências nobres? O que é que você diria? Seria o grau de alavancagem o quê? Financeira, certo? Então, nesse caso aqui, vou só dar puxar aqui um pouquinho, certo? Depois eu salvo isso aqui em PDF e posso encaminhar para vocês, caso vocês queiram. Então, o meu GAF aqui, certo? Que é justamente quem? O meu grau de alavancagem financeira, certo? GAF, vai ser igual a quê? Certo? Se eu for nessa identificação desse exercício, por exemplo, que eu estou fazendo aqui. Primeiro, vai ser a minha variação relacionada ao lucro líquido, certo? Toda aquela minha variação, deixa eu só apagar aqui e colocar direito, certo? Que a mesa às vezes dá uma derrapadinha aqui.
Então, significa que será o quê? A minha variação do lucro líquido aqui sobre quem? Sobre a minha variável, certo? Aqui de Lagi. Bom, Nilson, agora ficou fácil. Porque eu sei que uma foi 40%, a outra está sendo aqui de 100%. Logo, eu vou pegar 100% aqui, dividir esse 100% aqui por 40%, certo? Que vai me dar um valor de quanto? 2,5. 2,5, certo? E o que isso vai significar? A cada 1% tem um acréscimo de 2,5% no lucro. No lucro o quê? Líquido. Perfeito. No lucro líquido. Perfeito. Então, a cada 1% aí realmente de aumento operacional, certo? Então, teremos aí o empresário 2,5 aí de lucro líquido, certo? Então, é isso aí realmente, é a comprovação que pode ter, por exemplo, através